Fala galera, como a gente já falou sobre como montar um bom squad, agora é importante a gente entender prioridade. Pô, quem que é a prioridade? Quem que eu preciso upar primeiro? Eu já adiantei que a Kimberly, ela é muito importante. Então, quando a gente for olhar nossos heróis, a gente vai falar primeiro de tanque, depois a gente fala dos Ls, das aeronaves. Primeiro, quando a gente tá falando de prioridade, como eu mencionei anteriormente, Quer tomar Kimberly, uma? prioridade disparada. Por que ela é prioridade disparada, pessoal? Primeiro que ela causa muito dano, muito dano. E como eu já havia mencionado, se a gente vier aqui no evento, ela vai receber uma arma exclusiva, o que vai fazer com que ela cause mais dano ainda. Então isso a gente já sabe que dentro do grupo de heróis, a Kimberly, ela vai ser a nossa hero principal, então a gente vai focar nela. Mas e o restante? Dentro da minha formação, quem eu vou focar? Então, pessoal, dentro da nossa formação de tanques, quem que a gente vai focar em segundo lugar seria o A senhor criatividade importa mais que os Stefan, o fatos. nosso idoso maluco. Ele seria o segundo para ser focado em termos de armamento, upgrades, inclusive em números de estrela, tá? Porque ele é um herói que até o presente momento a gente não consegue encontrar nada gratuito. Então a gente tem que usar os fragmentos dourados para fazer esse up dele. Então talvez demore um pouco mais de tempo. Então ele é muito importante upar logo após a nossa Kimberly. Depois a gente vai seguir a ordem Estou do aqui, não se Williams, preocupe. é o primeiro tanque que a gente vai fazer o foco nele. Depois, Ninguém o pode Murphy. me deter. O Murphy, inclusive, durante esse período aí que a gente teve, muita gente já tá com ele bem alto, porque ele vai recebendo vários pedaços dele lá quando a gente vai puxando herói. Então ele vai acabando sendo. A gente acaba upando ele ali meio que naturalmente, mas ele entra ali como quarto na prioridade. E por Não último, o cederemos senhor um Marshall. centímetro. Então ele é o último da prioridade. Agora, vamos falar um pouquinho Você de veio à habilidades. pessoa certa. Quando a gente fala de habilidades, essa primeira habilidade da Kimberly, ela tem que ser maximizada sempre, sempre, sempre. Depois, essa é a segunda habilidade que a gente vai focar. E por último, a habilidade de dano automático dela, para a gente fazer o nosso foco. O Isso é Statman, ele vai ter insano! também a mesma Eu situação. adoro! A gente vai focar primeiro nessa habilidade dele, depois nessa segunda habilidade, por último, nessa aqui. Ah, com o Estou Williams. aqui, O não se Williams ele preocupe. vai ter uma pequena mudança. Por quê? Não são todas as habilidades dos tanques que são fundamentais para a gente. Por exemplo, a habilidade de dano não é tão importante assim a gente fazer up. O que é principal a gente upar? A habilidade que vai ajudar o nosso time a sobreviver mais. Então, as duas habilidades de defesa, quando ficar muito caro, a gente pode economizar e não precisa fazer o up aqui do ataque automático. A mesma coisa Ninguém vai se pode me aplicar deter. ao nosso amigo Murphy. Qual que é a principal dele? Sempre aqui é a superior de K. Mas essa aqui ela tem uma até, digamos que, um pouco menos prioridade de maneira geral do que as outras, mas sempre seguindo essa ordem. E quando a gente voltar aqui, a gente vai ter Os o invasores nosso estão Marshall, destinados que ao fracasso. basicamente ele é ali o último a receber prioridade. Ele vai ter essa habilidade como principal função de up. E nesse caso aqui ele muda um pouco. Por quê? Essa questão de recarga aqui, ela não sofre tanta prioridade. Nesse caso, se a gente for olhar nas habilidades do próprio Marshall, é prioritário que você upe, inclusive, o ataque automático dele para que ele dê mais dano do que essa segunda habilidade. Então, isso aqui é uma prioridade quase zero dentro do nosso grupo. Então, se a gente for estabelecer dentro do nosso grupo de tanques, prioridade total para Kimberly, depois passando para o Stat, acho que o nome dele é esse mesmo, depois Williams, Marshall e Murphy. Não. Essa é a nossa ordem de prioridade. Ah, Toscano não tem os heróis. Aí a gente tem que seguir aquele vídeo lá que a gente lembrou que a gente tem outros ilhas, então a gente vai upando esses aqui de acordo com que a gente vai utilizando os fragmentos roxos, que não vão competir com os fragmentos dourados da outra equipe. E dentro de L, pessoal? Dentro do L, nossa prioridade vai ser a Comandante, DVA. topa Eu uma gosto de chamar ela competição de diva, amigável? mas a DVA vai ser nossa prioridade. Por que, que a DVA vai ser prioridade, pessoal? Mesma coisa, tem que olhar no evento, lá na Season 1, que vai chegar daqui uns dias, no dia 18 da Season 1, a DVA vai ganhar uma arma especial. Então é muito importante que, se a gente for focar em L,
ela esteja 5 estrelas para que a gente possa aplicar essa arma especial dentro ali da DVA. Então a gente vai seguir esse mesmo rito. Quem que vai ser a principal? DVA, Comandante, sempre topa uma habilidade. Então competição amigável? aqui a habilidade dela vai seguir a mesma coisa. Primeira habilidade superior, depois a passiva, por última aqui ataque automático dela. Então aqui a gente vai seguir esse mesmo rito. Agora depois, normalmente eu falo assim, pô, vai ser um atacante? Não. Nesse caso aqui das aeronaves, a nossa segunda A prioridade Kylie é odeia a guerras. Carly, porque ela tem algumas habilidades de buff que são importantes para o grupo. Então a gente vai trazer a Carly como segundo elemento. Novamente trazer aqui uma habilidade tática dela que faz um ataque a todos os inimigos, que vai gerar uma redução no ataque dele. Então isso vai fazer com que o seu inimigo bata menos, consequentemente a gente vai conseguir causar mais dano ali no pessoal. Então por isso que a gente traz a Carly aqui como segundo, e aqui depois a passiva dela também, para reduzir dano de energia sofrido. Então muito importante trazer a Carly. Como terceiro elemento de prioridade, Aguardando suas vem o ordens. Morrison. Aí sempre a gente vai seguir a mesma coisa. Vou pegar aqui a habilidade tática como prioritária, depois passivo, depois o ataque automático do mesmo. Aí depois desse mesmo processo, a Pense gente vem primeiro, para haja Schuller. depois. Acho que o nome dele é essa. A gente vem para o terceiro herói de ataque das aeronaves, seguindo aquele mesmo processo. Habilidade tática, passiva, ataque automático para fazer o UP. E por último, que tem prioridade Que zero tal a de gente UP malhar dentro do juntos? esquadrão das aeronaves, o senhor Lucius. Então ele fica por último, né, em termos de prioridade. E se eu puder dar uma dica final aí para vocês, pessoal, se conseguirem investir nas aeronaves, é importante porque quase todo mundo do servidor tem tanque. E como a gente mencionou anteriormente, as aeronaves ela tem um buff de 20% sobre os tanques. Eu mesmo estou ali, estou pensando seriamente em começar a investir mais pesado dentro do grupo de aeronaves. Só não vou fazer isso de maneira extremamente imediatista, porque minha Kimber já está com 5 estrelas aqui, mas eu pretendo trazer a Diva aqui também para 5 estrelas, principalmente para pegar a arma dela na próxima temporada. E se isso acontecer, é bem provável que esse aqui seja o meu batalhão principal. Vou ter que me esforçar um pouco para trazer a mesma quantidade de estrelas, mas eu acho que é extremamente viável. Beleza? Precisando novamente aí, pessoal, estou à disposição. Conte comigo.